Diz lá, ias dizer. Ia dizer que Galvão. ontem fui com a Joana buscar a credencial da Web Summit, começou logo por ser super desagradável com toda a gente. Ui. Olha para eles, todos de trola e todos Nada de malas. dela, isso não é nada dela. Como é que é possível? Eu não disse de troll, eu disse que eles eram trolls, não disse que estavam de trolling. Bom, Pior ainda. a Web Summit começou ontem e não se fala de outra coisa, quer dizer, pelo menos aqui no eixo Parque das Nações, aeroporto. Duvido que em Moimenta da Beira estejam assim tão interessados. Mas de facto, a Web Summit teve até honras de abertura do telejornal. O que para os habitantes de Moimenta deve ser um bocadinho estranho, não é? É o equivalente a vermos o Rodrigo Guedes de Carvalho às 8 da noite a falar da Feira do Fumeiro, mas na versão digital. Claro. Paddy Cosgrave faz sempre um discurso de abertura engraxando abundantemente Portugal e Lisboa, em particular. Pudera, se Lisboa me pagasse milhões de euros, eu também elogiaria com fervor. Até dizia bem da EML, se fosse preciso. Fazia tudo. Ontem Paddy disse perante uma plateia de milhares de estrangeiros: durante a próxima semana vamos ser todos portugueses. Boa sorte, meus amigos. que bonito. É que isto não é nada fácil. Isto não é assim para quem quer. É preciso ter uma certa arte. Nós já estamos habituados, porque começámos a praticar o desenrasque desde pequeninos, mas para um sueco, por exemplo, deve ser tramado, não é? Ele a pensar, vou ter que decidir tudo à última hora, como fazem os portugueses. A grande atração do primeiro dia foi Edward Snowden e hoje será a denunciante da Cambridge Analytica. Há sempre grande furor em torno de gente que deu com a boca no trombone, não é? É verdade, sim. Para o ano, o cabeça de cartaz vai ser o Rui Pinto. Falar sobre e-mails, porque é uma Ou coisa então, muito tecnológica. ou uma das esposas de Pinto da Costa também Pode dava, ser. não é? Mas isso já é uma coisa mais antiga Ah, e pois mais é. analógica. Pois sobretudo. é, Sim, isso é muito analógico. Ontem Snowden entrou via Skype ou assim, já que o denunciante americano está exilado na Rússia. Eu chamo-lhe denunciante, mas podia referir-me a ele de outra forma, como fez a repórter da TVI. Está tudo relativamente expectante com esta videoconferência de Edward Snowden. Ele que é o cabeça de cartaz deste evento, este senhor, este analista. Este senhor teve graça. Este senhor analista. Teve graça esta repórter porque ela estava nervosa, estava com falta de vocabulário. Era como se estivesse com falta de rede. Não conseguia apanhar certas palavras. Assistir a este dia que ficará marcado com a abertura por parte do fundador da Web Summit, Paddy, que chegará por volta das 7. Pede, só pede, simplesmente pede, como se fossem amigos. Eu compreendo bem isto porque também me acontece imenso esquecer-me dos apelidos das pessoas, então fica só E o assim. dele não é fácil, não Não, é? mas estava a dizer para alguém pedir alguma coisa. Vai lá e pede. Ou isso, outra coisa que eu faço muito é inventar o primeiro nome, quando não sei. Jaden Smith, ele que é ator e ativista e faz parte da empresa Just Water, ligadas a estas alterações climáticas. Foi este Jaden Smith, para quem o conhece como filho do famoso ator William Smith. William Smith ou Will Smith. Eu por acaso fui confirmar, podia ser só um diminutivo, mas o homem nem se chama William, chama-se Willard. A repórter estava de facto nervosa e eu percebo. Se eu fico nervosa quando aqui na rádio tenho que falar com alguém da informática, imagino num pavilhão cheio deles, não é? Bem, É que eu sempre que falo com um responsável da informática sinto que já fiz a asneira e que não vou perceber nada do que ele me vai explicar. Aliás, o próprio Cosgrave teve esse problema, se bem se lembram, na primeira edição do Web Summit em Portugal. Não conseguia ligar a internet. Paddy Cosgrave pedia às cerca de 15 mil pessoas que ajudassem a transmitir o evento para as quase 3 mil que ficaram à porta do Mel Arena, mas não conseguiu. Deve ter-se sentido como eu quando ligo para o apoio cliente da Mel, porque a minha box não funciona, eu não percebo nada do que eles dizem. Bom, a verdade é que mal ou bem a Web Summit já nos ensinou muita coisa, por exemplo, a potenciar certos espaços da cidade que normalmente estão ao abandono, como o Panteão Nacional. Não se passava lá nada, era muito mortiço, mesmo mortiço, pois. até que Paddy se lembrou de fazer lá uma jantarada. É celebrado com um jantar que não é para todos e que este ano aconteceu num lugar inesperado. Alguns acreditaram ser montagem, mas estas imagens comprovam que aconteceu mesmo em pleno átrio do Panteão Nacional. Ao que tudo indica, este ano será no cemitério do Alto de São João. Pelo menos a parte dos canapés, o resto na refeição principal não sei. Em 2017 foi uma grande barraca esta história do Panteão, mas na altura Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, garantiu que não sabia de nada. Como é que o presidente da autarquia não sabia desse jantar? A senhora sabia, Mas eu não giro a capital. mas eu não giro o Panteão. Compreendo, mas o Panteão está na sua Sabia? cidade. Sim, mas acha que o Presidente da Câmara sabe tudo o que se passa na Uma cidade. vez que Conclusão, Medina não foi convidado para o pois, jantar, pois, o que é pois. muito injusto, já que ele é o grande obreiro da Web Summit, reparem. Paris, Berlim, Londres, Milão, Valência. Todas estas cidades se ofereceram para organizar a Web Summit. Mas Lisboa foi a escolhida e foi Fernando Medina quem convenceu Paddy Cosgrave. This man right here called me just before midnight on Friday about 4 weeks ago.
a grande Medina, a ligar ao pé de à meia-noite, mesmo como quem diz: nós aqui em Portugal não respeitamos horários, não respeitamos nada, tens de vir para cá. Até vais poder fazer um buffet no meio dos nossos falecidos mais ilustres. E de facto conseguiu convencê-lo e levar de vencida todas as cidades concorrentes que assim se viram privadas de investir milhões de euros nisto. Toma Paris, toma Londres, embrulha Valência. O fundador da Web Summit revelou que a proposta mais tentadora era a de Valência, mas que acabou por rejeitar porque o aeroporto da cidade é demasiado pequeno. O nosso felizmente é enorme e nem sequer está sobrelotado, nem nada. Nem sequer pensamos fazer outro no Montijo. Nada. Bom, mas sempre tem dado para receber cá grandes figuras internacionais, isso é certo, como a Robô Sofia, que foi a grande estrela da Cimeira em 2018. Era para ter sido a Marine Le Pen, mas pede e retirou o convite à última hora. Olha, a Robô Sofia reformou-se, entretanto, ou não? Acho que sim. Foi viver com o Mário Crespo. Bem, em vez de uma pessoa que diz coisas sem sentido, não é? Marine Le Pen, ficámos com uma robô que diz coisas igualmente sem nexo, mas mais aborrecido, não é? Que ela é monocórdica. Por outro lado, lá está, ainda bem, teria sido estranho ver anúncios da Mel com o Mário Crespo a falar com a Le Pen, não é? Eu prefiro com a Robô Sofia. No ano anterior, a figura mais falada foi Sara Sampaio, essa verdadeira guru da tecnologia, ou então apenas uma modelo com conta no Twitter. Eu entalei-me um bocadinho, eu não estava nada à espera, eu até comentei no meu Twitter, eu acho que preferia andar lá de lingerie, que estava bem mais confortável do que ter que falar para tanta gente. Também, pronto. Eu aposto que o público da Web Summit ficaria Também bastante desconfortável se andasse por lá Sara Sampaio de lingerie. Afinal, trata-se de gente que passou muitos anos nos institutos superiores técnicos por esse mundo fora, pouco habituados a ver senhoras em trajes menores. Isto é um preconceito, não é? Hoje em dia, os nerds e os geeks já não são o que eram. Até já vão para os copos na Night Summit falar de códigos de programação enquanto fazem o twerk. Bom, quem marca sempre presença na Web Summit é o primeiro-ministro e raramente lhe corre bem. Sai sempre a perder. Muito bem. Muito obrigado. E hoje? Muito bem, ok. Mas depois manda uma foto. Para onde? O primeiro-ministro tem que pagar por ela. Claro, vai. Quer dizer, ele está ali a puxar pelas startups portuguesas, ainda lhe cobram dinheiro. Olha, pior só quando foi alegadamente confundido com um investidor. We trying to look money. You are the Prime Minister. Yes. No, I'm not here to Nice to invest. meet you. But Nice to meet you. I'm Nice here to to meet welcome you. you. Invest in Portugal. Welcome. Porque afinal o momento é dos empreendedores e quase todos vindos de fora. António Costa desculpou tão rapidamente o equívoco. Afinal, não era um equívoco, era um português armado em Borat, não é? A fingir que não sabia falar inglês e que não sabia quem era o primeiro-ministro, mas teve azar. Se tivesse apanhado Fernando Medina, ele investia na hora, não é? Pela Web Summit, tudo. Medina e Costa discursam habitualmente no palco principal da Cimeira e é muito engraçado ver o primeiro-ministro a falar inglês. To help Web Summit to keep growing, because when we grow with you. Thank you very much, Paddy. Thank you very much. Isto é quase impossível. Eu estive a treinar imenso em casa, mas não consigo esta velocidade. Thank you very much, Paddy. António Costa come tantas sílabas em inglês como em português. É espetacular. Deviam criar uma app para conseguirmos falar todos como ele. Poupa-se imenso tempo. Muito bom. É muito bom. Tenho É verdade.